No ar, Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida. Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais esse episódio do Verbo Online. Vocês vão acompanhar comigo tudo que tem repercutido em nosso ministério e também nas igrejas no Brasil e no mundo. Fique ligado, o Verbo Online está no ar. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Nosso giro de notícias começa com as inscrições abertas para a Conferência de Ministros Centro-Oeste e Norte 2026, que acontecerá na Igreja Verbo da Vida, lá em Taguatinga, no Distrito Federal. O evento contará com a participação do pastor Mark Hanks e a esposa Trina, ministros itinerantes em tempo integral. Com o tema Alegria, a programação promete dias de alinhamento e edificação. Então, não perca tempo e faça já sua inscrição. Para mais informações, entre em contato com o e-mail eventos@verbodavida.com. Seguimos agora para Recife, capital pernambucana, onde a Igreja Verbo da Vida, lá em Água Fria, promoveu um evangelismo criativo lá no Parque da Jaqueira. Durante a programação, muitas pessoas foram impactadas pela mensagem do Evangelho. Ao final dessa ação, a ministra Stephanie Silva pregou sobre o exercício dos frutos do Espírito Santo e logo após, as equipes desfrutaram de um tempo de comunhão. Nosso giro se encerra com novidades de Arthur Nogueira, uma cidade paulistana onde a igreja local recebeu a implantação de unidade do Centro de Cura. Pois é, recentemente houve um treinamento teórico para 40 novos ministros. A programação teve como objetivo o estudo das Escrituras acerca da saúde divina e da sensibilidade ao Espírito Santo. Para acompanhar essas e outras notícias, acesse verbodavida.com. A nossa conversa de hoje é com Landsteiner Ventura e Jorge Leal. Eles são integrantes da coordenação jurídica do Ministério Verbo da Vida e vai bater um papo com a gente hoje. Olá, Landinho. Olá, Jorge. Sejam bem-vindos ao Verbo Online. Olá, Geneceuda. Muito obrigado. É um prazer enorme estar aqui ao seu lado, ao lado do Dr. Jorge. Tudo bem, Geneceuda? Muito bom também estar aqui com vocês. Para mim é uma alegria e vai ser muito bom esse bate-papo. Que coisa boa. Landinho, Jorge, vocês participaram esses dias de um evento muito importante, né? O 6º Congresso do Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Além de vocês, outros membros da nossa coordenação, inclusive o apóstolo Guto esteve presente, não é? O Ministério até recebeu uma homenagem e eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. Excelente, exatamente. O IBDR, como você bem falou, ele é o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. Sim. Ele foi fundado em 2018, numa reunião lá no Mackenzie, onde os membros fundadores se juntaram e criaram esse importante instituto que nós temos hoje, que visa proteger e garantir a nossa liberdade religiosa aqui no Brasil. Existe liberdade religiosa? Olha, existe, viu? A gente tem percebido, na verdade, que a liberdade religiosa hoje no Brasil ela tem sido ameaçada, né? Existe um ambiente mesmo de ameaça referente à liberdade religiosa e principalmente a religiosa, digamos, no âmbito evangélico, né, cristão. Então é um tema bastante importante para ser falado, né? E que bom o Instituto foi criado para isso, Landinho. Exatamente. E essa sua pergunta é muito importante porque às vezes a gente tem essa perspectiva de que não existe liberdade religiosa no Brasil. Só que existe. Nós podemos plantar igrejas, né? Nós podemos anunciar a palavra, nós podemos divulgar o rema, né? Não existe nada que vá nos impedir, nós podemos sair à rua e evangelizar. Então a liberdade religiosa no Brasil hoje é fato e é garantida. Agora nós precisamos lutar para manter essa liberdade que nós temos, porque se a gente largar as mãos, né, podemos nos deparar com uma liberdade prejudicada ao longo dos anos. E esse é um dos fatores que o Instituto foi criado. Eu achei muito interessante assim, vocês estarem inseridos nesse meio. Eu não sei se você que está nos acompanhando já conhecia, sabia de alguma coisa sobre o Instituto Brasileiro de Direito e Religião. E eu queria saber como foi que aconteceu essa aproximação Ministério Verbo da Vida e IBDR. Essa aproximação, ela é fruto de uma parceria que nós fizemos. Sim. O presidente do Instituto, do IBDR, é o Tiago Vieira. Tiago Vieira, juntamente com seu sócio Jean Regina, eles possuem um escritório de advocacia voltado para essa área. Inclusive, eles são autores de algumas obras, como nós temos aqui na nossa mão. Direito Religioso, Sim. Certo? Que ele traz questões práticas e teóricas sobre esse assunto, sobre o que nós vivemos no dia a dia. Inclusive é um livro de grande consulta aqui na coordenação jurídica. Também o Dr. Jorge está
nas mãos com o livro A Laicidade Colaborativa Brasileira. Então, eles são, além de advogados, são importantes juristas para o nosso país dentro dessa área de atuação. Além do escritório, eles são membros do IBDR e eles fazem esse trabalho tão importante junto às nossas instâncias superiores, ao STF, aos STJs e também de caráter doutrinário. Sim. É interessante também citar que existe um presidente de honra no IBDR, né, que é um dos juristas mais conceituados do Brasil, que é relevante, né, que é o Ives Grandra. Então, é interessante também tocar nesse ponto também. Referente ao que Landinho citou, de onde surgiu essa aproximação entre o IBDR e o Ministério Verbo da Vida, né, eles tiveram a oportunidade de estar conosco, o Tiago Vieira e o Jean Regina também, numa parte de consultoria, e eles conseguiram observar no nosso Ministério uma organização e excelência que até citaram de instituições que já têm muitos anos, né, e o Ministério ele tem crescido no Brasil e também fora do Brasil, e eles perceberam mesmo essa organização e excelência com que nós trabalhamos, e através disso surgiu um convite para que a gente pudesse também se associar a esse trabalho em defesa, em prol mesmo da liberdade religiosa, né? Interessante que, para além de todo o reconhecimento que o Ministério recebeu esses dias, quando a gente pensou nessa pauta, foi justamente em prestar esse serviço também a outros ministérios que têm qualificações iguais às nossas e precisa conhecer institutos como esse que pode ajudá-los de alguma forma. E o que vocês estão comentando e trazendo aqui, eu acho que é muito importante para a gente trazer isso ao conhecimento, né? Eu não sei se todos os ministérios evangélicos do Brasil, se eles têm essa abertura, se eles conhecem o IBDR. Talvez seria algo que precisaria ser mais difundido, divulgado. Sim. Porque uma fala do próprio Tiago e do Jean, eles falaram o seguinte: como eles têm esse escritório que eu falei, eles atendem muitas igrejas e muitos ministérios. Eles falaram que eles estão acostumados a apagar incêndio. Isso. E o que eles encontraram no Verbo da Vida foi diferente. Eles encontraram uma estrutura que está bem organizada, bem fundamentada e funcionando com segurança, né? Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. Isso foi muito bom para a gente, respalda o trabalho que nós que o Ministério vem fazendo ao longo dos anos, né? E hoje nós somos em torno de mais de 540 igrejas, né? Então, ver que existe um trabalho mesmo de proteção às nossas igrejas, isso é muito relevante. Que coisa boa. Vocês participaram do 6º Congresso, eu queria que falasse um pouquinho sobre isso mesmo pontualmente. Foi um convite que surgiu para vocês participarem? Como foi lá o que vocês perceberam? Outros colegas que vocês encontraram? Outras denominações também presentes? Como foi isso lá na prática? Esse congresso ele é muito interessante porque... Já é o 6º, né? Já é o 6º congresso. E como ele é um congresso brasileiro, né, voltado para todo o Brasil, sim, de direito e religião, ele não engloba somente as religiões cristãs, digamos assim, né? Isso. Mas é qualquer tipo de religião. Porque a defesa e a garantia da liberdade religiosa, ela vale tanto para a religião que nós professamos, quanto para qualquer outra. Sim. Nós precisamos lutar para que a garantia seja instituída a todas as religiões. E esse congresso, ele foi interessante porque para nós do Ministério Verbo da Vida, nós recebemos o convite para participar do congresso, tanto em razão da consultoria que fizemos, mas também em razão do Ministério Verbo da Vida ter se associado como membro benemérito. Então, a causa deles é tão importante que o nosso apóstolo Guto reconheceu o trabalho do Instituto e decidiu se associar. Porque eles fazem um trabalho, Genecilda, que a gente não consegue fazer. Nosso trabalho é institucional. Sim. Nós trabalhamos aqui diariamente, sim, nos interesses da instituição Verbo da Vida, do Ministério Verbo da Vida. Só que eles fazem um trabalho de garantia de liberdade geral, que a gente não consegue tocar. Então, é uma missão que Deus deu a eles. Sim. E o nosso apóstolo Guto reconheceu essa missão e decidiu se associar. Então, nós estamos agora caminhando juntos em parceria, tanto colaborativa quanto até financeira. E isso para toda e qualquer religião? Para toda e qualquer religião. E, especificamente nesse congresso, foi muito bom porque, além de estarmos, né, participou o nosso apóstolo Guto, Tiago Garcia, nosso coordenador, eu, Dr. Jorge, Dr. Rubens, esteve presente conosco também, e colegas também de outras igrejas do Verbo da Vida, né? Dr. Hudson e Dr. Matheus, lá do Verbo BH, eles têm escritório lá na cidade. Dr. Rodrigo também, que tem escritório lá no Recife, né? Ele faz, sim, parte da supervisão do pastor Humberto, e também Dr. Fernando, juntamente com o pastor Joselito e também com Jonatas, filho do pastor Joselito. Então foi uma comitiva mesmo do Ministério Verbo da Vida e foi um tempo muito bom, não foi, Jorge? Além dessas pessoas que estavam presentes também,
é interessante falar os palestrantes que estavam lá, né? Sim. Tivemos a oportunidade de conhecer e ouvir da senadora Damares, né? Uma palestra maravilhosa sobre direitos humanos, ela falando sobre essa importância mesmo na busca de conhecimento. Como a gente estava conversando antes de iniciar aqui o programa, é algo que parece ser novo, mas que para a gente estava sendo novo, mas que já é algo trabalhado. E a gente precisa mesmo se aprofundar mais nisso. E ela disse que muitas vezes até situações que acontecem lá, ela no governo anterior, ela precisou muitas vezes apagar até incêndio por conta de cristãos evangélicos que não tinham conhecimento. E por isso estavam sendo induzidos a trabalhos, digamos assim, a situações que pareciam ser boas para os cristãos, mas que na verdade não seriam. Então, além dela, teve também o desembargador William Douglas, que é bastante conhecido também no cenário nacional. Também teve o diretor da Faculdade Mackenzie, o Felipe Chiarello, e tivemos também o J.B. Carvalho, né, o reverendo J.B. Carvalho, da Comunidade das Nações, que também faz parte como membro benemérito, né? Eu acredito que, assim, para quem é da área, né, para vocês, assim, foi algo incrível, e sem falar que na oportunidade Guto recebeu uma placa em homenagem aos serviços prestados pelo Ministério, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso. O que representou isso para a coordenação jurídica, para vocês, para todos nós, família Verbo da Vida, estar presente no momento desse? Essa placa, ela representa a consolidação dessa parceria, né? Dessa associação tão importante para o Ministério que nós fizemos. Né? Estamos agora não caminhando soltos, né? Mas agora estamos associados a um instituto tão importante como esse. O Dr. Jorge falou algo muito importante, né? Sobre conhecimento. Às vezes, a própria palavra diz, né? O nosso povo perece por falta de conhecimento. E até na palavra da doutora Damares, né? Da senadora Damares, ela falou algo importante. Há um tempo atrás, houve-se a intenção de algumas pessoas famosas, que eu não vou citar o nome, de querer mudar o texto da Bíblia. E, às vezes, existe um aproveitamento dessas questões que são levantadas. E um projeto de lei veio à tona, que era a proibição de alteração da Bíblia. E, aparentemente, isso parece uma coisa boa, mas nas entrelinhas não é de fato. E houve uma intervenção da própria senadora Damares e de outros em frente tanto ao Congresso quanto à Frente Parlamentar da Família, a bancada evangélica, para poder intervir. Porque se é aprovado um PL, um projeto de lei, proibindo a atualização da Bíblia, já pensou se a gente está fazendo um trabalho com os povos indígenas e a gente precisa traduzir a Bíblia para aquela linguagem? Seria proibido. Né? Já pensou se vem à tona uma nova correção ortográfica e a gente precisa atualizar as versões da Bíblia? Seria proibido. Então, a aquisição de conhecimento faz com que a gente detecte esses perigos que estão ali minimamente escondidos, transparecendo que isso é algo bom, e não é. Um outro exemplo disso foi um projeto também que tivemos anos atrás sobre transformar a manifestação de fé em manifestação cultural, com vistas a angariar recursos públicos para a Marcha para Jesus. Sim. Parecia ser algo bom. Mas a partir do momento que a gente coloca manifestação de fé como manifestação cultural, a gente está colocando o Ministério da Cultura para regular as igrejas. Sim. Então já pensou o pastor ele tendo que dar satisfação do que ele está falando, ministrando na igreja ao Ministério da Cultura? Isso. Então esse trabalho que o IBDR faz é extremamente importante para garantir a liberdade religiosa. Eles já foram citados 21 vezes pelo Supremo Tribunal Federal. Então, assim, a nossa própria legislação, o nosso próprio contexto jurídico, a nossa maior corte respalda o trabalho deles. Né? Inclusive, quem entregou a placa de membro benemérito para o apóstolo Guto foi o próprio ministro do STF, André Mendonça. Então, você vê mesmo o grau de importância que tem o IBDR hoje no Brasil e também até fora do Brasil. Hoje já existe o IEDR, que é o Instituto Europeu de Direito e Religião, né? Então, você vê mesmo que é um trabalho está sendo bastante difundido e hoje nós estamos fazendo parte disso. Nós somos parte dessa luta mesmo incansável pela liberdade religiosa no Brasil. Então, para a gente também é uma consolidação do trabalho que tem sido feito, né? Até de um reconhecimento deles por parte do Ministério, desse trabalho mesmo incansável pela luta da liberdade religiosa. E interessante também que isso nos mostra a legitimidade e seriedade desse ministério e isso repercutindo na ampliação desse raio de influência, né? O raio de influência
que o Ministério tem alcançado nos últimos anos. Isso. Exatamente. E hoje nós nos juntamos a outras instituições também de relevância no Brasil. Sim. Eu vou citar aqui também o Ministério da Comunidade das Nações, Sim. que também agora é um membro benemérito do IBDR. Temos também a Faculdade Mackenzie, que é bastante conhecida no Sim. Brasil e também faz parte desse rol de membros beneméritos. Temos a CGADB, que é a Convenção Geral dos Ministros das Igrejas das Assembleias de Deus, e a Faculdade Unievangélica. Então, existe mesmo um grupo de instituições que lutam pela liberdade religiosa no Brasil, e o Ministério Verbo da Vida está chegando também para fazer parte dessa defesa. Que coisa boa, a gente já está encerrando, mas antes eu gostaria que vocês dois deixassem uma dica de leitura para as pessoas que estão nos acompanhando. Perfeito. Eu vou indicar um livro da nossa editora, Sim. certo? Como a gente está falando muito sobre conhecimento, eu creio que isso é muito importante. Eu vou indicar o livro Edifique Seu Fundamento, de Rick Renner. Sim. Fala sobre as doutrinas básicas da Bíblia, que cada um de nós precisamos conhecer e vivê-las. E também para nossos colegas que estão nas igrejas, né? Nós temos Sim. muitos colegas advogados que atuam também em defesa das nossas igrejas. O livro que Landinho citou no início, Direito Religioso, né? Do Tiago Vieira e do Jean Regina. Então vai ser bastante interessante para eles, para se aprofundar mais no conhecimento mesmo jurídico e religioso. Que coisa boa. Então, você que está nos acompanhando nesse momento, aproveite as dicas aí, passe em uma das nossas lojas físicas ou acesse verbodavida.com.br e garanta o seu. Landinho Ventura, hoje é sexta-feira e você aqui trabalhando até uma hora dessa. O que é que você me diz? Jorge, foi uma honra conversar com vocês. Muito obrigada, aprendi muito. Eu encerro essa conversa vendo a relevância do que vocês fazem aqui, toda a segurança que nos acoberta a todos nesse ministério. Vocês estão de parabéns, muito obrigada pela participação. Nós que agradecemos, obrigado. Viu? Muito obrigado pelo espaço, viu? É uma honra participar do seu programa. O Verbo Online de hoje fica por aqui, mas em nosso portal tem muito conteúdo disponível para você. É só acessar verbodavida.com ou baixar o aplicativo Verbo App. Eu também fico por aqui, mas antes desejo um ano maravilhoso para você. Que 2026 seja um ano abençoado na sua vida e na vida da sua família. E lembre-se que tudo passa e a graça de Deus nos basta. Eu sou a G Monteiro e esse é seu Verbo Online. Até mais. Você ouviu Verbo Online, um programa do Ministério Verbo da Vida.